Paz de Deus, meus irmãos, paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sou irmão Dorival da comunidade, estou à frente do trabalho do IRI, pregar o Evangelho, falar da comunidade também. Convido você, meu irmão, minha irmã, que não está indo em nenhum ministério, venha conhecer a comunidade Cristã no Brasil. Você também, que está congregado em algum ministério, se quiser vir conhecer também, é bem-vindo. A irmã é bem-vinda. Nosso intuito aqui é proclamar o reino de Deus. Nós entendemos que a salvação é mediante a fé no Senhor Jesus, com sincero arrependimento, né? Deixar bem claro, né? Porque muitas vezes ele fala assim, somos salvos pela fé em Cristo, mas não tem arrependimento, não se arrepende, né? O arrependimento é que nos faz ser uma pessoa salva através de Cristo. Meus irmãos, por falar em pessoas salvas, gostaria de falar justamente sobre os líderes, né, que proclamam a salvação. Nós temos aqui segundo Pedro 2, capítulo 2, diz assim, o perigo dos falsos mestres. Aí ele disse assim, contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão absolutamente heresias destrutivas, até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado, e sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Depois, aí está escrito aqui, pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, em abismo tenebroso, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava justiça, e 7 pessoas de suas famílias, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, transformou os montes de cinza como exemplo do que acontecerá aos perversos. Bom, até aqui. Irmão, os falsos mestres, irmão, ele está na Bíblia. E como a gente pode entender, muitas vezes um líder, ele começa seguindo a ordenança divina. Às vezes um presbítero, um ancião, um pastor, ele tem um chamado e ele começa a pregar a palavra, ele começa a ensinar a verdade. Mas com o passar do tempo, esses líderes se desviam da verdade, né? Tem pessoas que se desviam da verdade, então a gente deve ter cuidado, né? O problema, né, nós temos como lidar com essas pessoas. Geralmente os falsos mestres, eles criam doutrinas ou criam ensinamentos que o beneficiam ou que o favorecem também. É muito importante entender essa parte. Então é um problema muito grande na igreja. O ambiente religioso pode se tornar tóxico para a família, para o jovem, pernicioso, porque eles perdem a moral, irmão. Eles praticam imoralidade, são gananciosos, tendem a se corromper com dinheiro, alguns se corrompem com a fama, deixa da humildade de servir a Cristo e segue seus próprios instintos. Mas as pessoas que são levadas por esses falsos mestres à destruição, porque entendem que eles estão ensinando o correto. Então eles ensinam heresias. Quantos ensinam heresias? Quantos ensinam coisas que a Bíblia não recomenda? Se eu ficar citando alguma coisa, alguns falam, você está atacando meu ministério. Não estou atacando o seu ministério. Eu não quero citar. Eu quero que você compare o que é ensinado na sua denominação, se está de acordo com as escrituras. Porque muitos se desviaram nos tempos dos apóstolos.
E eles eram gananciosos, como está escrito aqui. Surgiram, como surgiram os falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão somente heresias, heresias destrutivas, e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Então o falso mestre, ele existiu no passado e existe no presente. Os irmãos têm que se acautelar do falso mestre. Eles estão nas igrejas. E agora, irmão, o que eu posso fazer? Então, tem alguns dados que eu posso até falar sobre doutrinas dos falsos mestres. Eles podem criar certo tipo de doutrina que apenas é para enganar. Porque a igreja de Cristo, irmão, na sua história, ela é inseparável, o amor com Jesus Cristo. Mas as tentativas de Satanás, vamos dizer assim, é de destruir a igreja de Cristo. E ele não mede sacrifício, ele não mede desafios para poder pôr em prática isso. E os mais perigosos sempre foram os irmãos que surgiram dentro do próprio seio da fé. Perdão, irmão. Pois dentro surgem os falsos mestres. Na própria fé, a religião. É dali, é como fosse o cavalo de Troia, um presente grego. Então essas pessoas destroem no interior uma irmandade, uma igreja, e eles vão contaminando o povo com as suas heresias. Eles são mercadores, eles são gananciosos, eles vendem a palavra, eles vendem objeto, eles vendem utensílio. Ele não fala de Cristo, ele fala de assuntos financeiros. Quando você está num lugar onde boa parte do culto só se fala em assuntos financeiros, irmão, já é uma heresia, já é pessoas procurando pôr em prática coisas que a Bíblia não pede. Pois o herege, ele é mais, vamos dizer assim, proeminente, ou ele é mais, vamos dizer, perigoso. E talvez seja o mais mais perigoso que possa existir para a igreja de Cristo. E Pedro advertiu contra essas pessoas. Ele, na sua carta que eu acabei de ler, na segunda Pedro, ele, assim como no meio do povo surgiu os falsos profetas, assim haverá entre vós falsos líderes, falsos mestres, os quais introduzirão de forma dissimulada heresia destruidora à igreja de Cristo, até o ponto de renegar o soberano, renegar a Deus, o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetidamente destruição. Ele vai criar destruição na igreja. Ele destrói um ministério. O herege é uma pessoa que ensina de uma forma descarada, irmão, e contradiz o ensino essencial da fé cristã. Ele é uma figura que vai agregar os seus interesses. Ele vai ensinar doutrinas de demônio, de uma forma herege. E muitas das vezes, irmão, a gente podemos perceber, mesmo aquele êxtase da fé, porque as pessoas quando estão no culto, irmão, estão num êxtase, eles estão desarmados, porque eles estão ali, no meio do povo. E se a pessoa não for cautelosa, observar, ficar atento, nas palavras, nas orações, nas pregações, no comportamento da pessoa, tem que observar, irmão. E você acaba sendo induzido ao erro. Porque o falso mestre, ele induz as pessoas a engano com falsos milagres, cura. Ele trama com pessoas para simular que está doente, simular uma cura, uma libertação. Você já viu aí pessoas contratadas
para simular que está doente, contratado a simular que está possuído, possesso. E o falso mestre vai lá, faz aquele movimento de charlatão e engana, irmão. O lugar para ter gente endemoniada é algumas igrejas, irmão. Você quer ver o capeta, alguns ministérios. Você vai lá, o capeta baixa em um, baixa em outro. Bom, somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Como pode você na igreja e de repente o povo está tudo endemoniado, irmão? E precisa de um homem lá se expulsar? Isso é heresia, irmão. Isso aí é manipulação, é charlatão enganando a fé cristã. Ou quando você vai lá, as pessoas começam a vender amuletos da sorte, o tecido da sorte, colher da construção, sei lá, vassoura ungida, começa a inventar mil e uma coisa para ganhar dinheiro, irmão. Então são os mercadores da fé que existem nos dias de hoje. É fácil conhecer. Eles não proclamam o evangelho, eles não falam do arrependimento, eles falam de curas, né? Expulsar os malignos, abrir os caminhos, prosperidade, riqueza. São coisas que Jesus não veio pregar. Jesus veio pregar o arrependimento. Então muitos estão atrelados a isso. Porque o verdadeiro profeta de Deus, irmão, ele prega a palavra, ele prega a Bíblia Sagrada. Ele não prega movimentos, né? Uns usam essas coisas para persuadir, porque quantas pessoas estão aí passando em aflições, leva essa água ungida, leva esse negócio aqui que foi abençoado, esse óleo aqui tem a unção de Deus, foi lá no... Então cada um inventa uma história. Não são heresia, mas se não existe. Você já viu Jesus vendendo coisas? E essas pessoas vendem a palavra, vendem objeto, vendem o tecido, faz teatros. Irmãos, tudo isso aí faz parte do falso profeta, da heresia. Eu podia falar muitas situações aqui sobre isso aí. Então, quem não prega Cristo, quem não fala de Jesus, quem não fala do arrependimento, quem não fala do amor de Deus, quem não fala da misericórdia, da justiça de Deus, e prega outras coisas, é heresia. Arrependei-vos. João Batista, quando pregava lá, as pessoas passavam no Jordão, mandavam se arrepender. O arrependimento, irmão, e a crença no Cristo que dá salvação. Tem alguns que pregam Cristo apenas, tem a fé em Cristo, mas não pregam o arrependimento. Não pregam que ele tem que se apartar do pecado, né, das concupiscências. Isso aí é um falso evangelho, heresia. Não, mas somos salvos mediante a graça, a fé em Cristo Jesus. Sim, mas sem arrependimento não tem salvação. Sem arrependimento não tem um trabalhar de Deus na vida da pessoa. Então o ministério que não prega o arrependimento, que não prega contra o pecado, contra a imoralidade, contra a concupiscência, e prega só bênção, melhorias, essas coisas que eu acabei de falar, é heresia, irmão. Vai lá no monte, você ficar jejuando lá 3 dias, 3 noites, você vai ser abençoado. Tudo é conversa, irmão. Tudo é conversa. Não, por levar essa água lá no monte, ela foi abençoada, foi ungida pelo bispo, pelo profeta, pelo pastor, pelo ancião, sei lá que o nome que posso usar. É tudo mentira, irmão. Tudo mentira para enganar o povo de Deus. O povo de Deus tem que procurar o arrependimento. Tem que procurar, diz a palavra, sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor, né? Nós temos que procurar a santidade, e ela se encontramos em Cristo. Quando nós apartamos da concupiscência, do pecado, quando nós apartamos dessas coisas. Essa é a mensagem da palavra de Deus, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, né? Em Cristo.